Salve, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Evangelho está em São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado aonde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é uma sequência imediata do Evangelho de ontem, que se encerrava com a proclamação da vinda do Reino de Deus. E nós refletimos juntos de que isso se referia à necessidade de que a mensagem dos apóstolos, que eram continuadores da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, tivesse o mesmo conteúdo que a mensagem de João Batista e de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, de que o reino de Deus está próximo. No fundo, tudo o que se diz respeito à evangelização tem como essência esse princípio fundamental. O evangelista prossegue com uma expressão muito típica, dizendo que de graça recebestes e de graça deveis dar. Isso diz respeito que as verdades divinas são tão dignas, tão inefáveis, que devem ser anunciadas sem a preocupação de que aquele a quem se destina a mensagem possa oferecer uma contrapartida à altura. Não simplesmente só materialmente, mas sobretudo até mesmo moral. Nós devemos anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Mas numa perspectiva mais material, entra aí a tensão entre dois princípios. O primeiro, de que o missionário é digno do seu salário, e o segundo, de que o próprio missionário precisa viver. E do equilíbrio entre esses dois princípios se tem a busca pela virtude da parte do missionário de confiar na divina providência, que há de sempre prover o necessário para que ele continue a se preocupar só com a mensagem em si e não simplesmente com as implicações materiais do serviço que presta à igreja. Quando o evangelista fala mais para frente para que o missionário não leve ouro e outros apetrechos, isso diz respeito ao fato de que o missionário, ali no contexto dos apóstolos, não poderia chegar na cidade com uma roupa de viagem, vamos dizer assim. Precisa se vestir com solenidade, de acordo com aquilo que se anuncia. Eu posso pegar de maneira análoga isso para a vestimenta, por exemplo, dos padres. Imagine se eu chego no hospital com roupas de viagem, com uma roupa de leigo, enfim, isso poderia ocasionar algum tipo de confusão ou mesmo atrapalhar na identificação, na minha identificação como um ministro ordenado que devo estar à disposição principalmente daquelas pessoas que sofrem. De maneira secundária, essa recomendação também diz respeito ao costume que se tinha no templo de não admitir pessoas com roupas de viagem. Mas no fundo mesmo, por trás desses costumes, está trabalhado o valor da urgência da sagrada missão. Nós não podemos nos apegar a detalhes materiais, devemos com liberdade de coração simplesmente ir ao encontro das pessoas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelista prossegue aí mais para o fim do evangelho, traçando como que um retrato do missionário.
Segundo ele, o missionário deveria compartilhar da hospitalidade das pessoas, ou seja, ficar na casa das pessoas. Depois, compartilhar também da vida das pessoas a quem eles estão destinados, conhecendo o dia a dia, conhecendo ali a cultura, comendo junto, vivenciando as experiências. E, por fim, não se incomodar com os inconvenientes e os riscos que essa situação pode acarretar. De fato, a situação de missão é uma situação que você tem que ir com o coração aberto, sem se importar com o que possa acontecer. E louvar a Deus por aquilo que se apresente como provação. Eu mesmo tive a chance, como seminarista, de vários anos e partir em missão nas cidades do DF, e aconteceram várias coisas, até mesmo engraçadas, que me serviram para formar o meu coração em relação a isso. Uma vez em missão em Santa Maria, eu tinha um sapato que não era lá de muita qualidade, a sua qualidade era muito questionável, e era um tempo chuvoso, e andando pelas ruas ali, molhando o sapato, acabou no meio da rua, abrindo a sola do sapato, e eu tentei esconder esse fato da pessoa que me acolhia na sua casa, junto com outro seminarista, e a pessoa acabou percebendo, comprou um sapato, e eu consegui continuar a minha missão. Parece uma coisa muito simples, mas eu senti uma atenção da parte de Deus muito grande em relação àquela necessidade que era importante de ser sanada para mim naquele momento. O missionário ele deve ser manso como uma pomba, esperto e prudente como uma serpente. Não quer dizer, porém, que nós devemos estar com o pé atrás em relação às pessoas que evangelizamos, mas não podemos ter uma credulidade gratuita e ingênua. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando parte em ascensão para o Pai, ele fala que quando seus apóstolos fossem conduzidos aos tribunais e eles tivessem que se explicar, não era eles que falariam, mas o Espírito de Deus falaria por eles. Também todo aquele que age em nome de nosso Senhor Jesus Cristo conta com a companhia do Paráclito, e nós devemos sempre pedir ao Espírito Santo que nos ensine como evangelizar, como anunciar a vinda do reino de Deus, e assim tornar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo conhecido entre as nações. Hoje, no nosso contexto, penso que a nossa missão seja principalmente na igreja doméstica, já que estamos todos ali isolados em plena convivência com os nossos parentes, nossos familiares de primeiro grau, e é um lugar muito difícil de se evangelizar, porque eles nos conhecem. Mas é preciso que Cristo cresça e nós diminuamos. E esse é um grande desafio. Peçamos a Deus nas nossas orações que nos capacite como verdadeiros missionários. São Francisco de Assis mandava aos seus irmãos em missão, e ele sempre dizia: ide evangelizar e, se necessário, utilize palavras. O verdadeiro evangelho se abre a partir da nossa própria vida, das nossas atitudes e, por fim, das nossas palavras. Falar qualquer um pode, mas viver como Cristo, esse é o grande desafio e a premissa de todo verdadeiro e autêntico missionário. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Amém.